Irmãos, nós vamos dar início a este momento, a palestra, sobre o tema anunciado, respondendo à testemunha de Jeová, à luz da Bíblia, e respostas bíblicas à testemunha de Jeová. Todos são bem-vindos, já demos boas-vindas aqui. E agora eu tenho a alegria de apresentar o pastor Ezequias Soares. E ele é conhecido, muito conhecido, mas pode ser que alguém ainda não o conheça. Ele é pastor da Assembleia de Deus, de Jundiaí, e ele é também formado em línguas bíblicas pela Universidade de São Paulo, pela USP. E não faz muito tempo, o pastor Ezequias defendeu a sua dissertação de mestrado na Universidade Mackenzie. O tema que ele tratou foi sobre a inserção das doutrinas da Testemunha de Jeová do texto grego do Novo Testamento. Então vamos ouvir alguém que é especialista, conhece o assunto e tem escrito muitos livros, 10 livros já. Quantos livros ele já tem publicado? 10? 14 livros. Até eu preciso me atualizar, né? Glória a Deus. 14 livros publicados, né? Então é uma alegria recebê-lo aqui hoje à noite. A sua esposa Ruth está sentada aqui na frente, com mais irmãs que acompanham. E nós vamos receber então esses irmãos com uma salva de palmas. Pastor Ezequias pode vir. Eu quero anunciar que assim que ele terminar a palestra, vai falar mais ou menos por 1 hora, mas nós teremos um intervalo de uns 5 minutos e logo em seguida nós abriremos então para as perguntas e respostas. O pastor vai aqui passar um tempo respondendo suas perguntas. Não podemos demorar muito hoje, porque o lançamento do seu livro, ele estará lá também à mesa para assinar, para dar o autógrafo para as pessoas que quiserem. Meus queridos irmãos, eu cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É com muita alegria que pela primeira vez estou aqui convosco. Já estivemos aqui no outro tempo durante o dia, em reuniões tratando de assuntos apologéticos, junto com o pastor Paulo Romero, o pastor Natanael Rinaldi. Nós temos essa amizade desde 1991 e juntos trabalhando nessa área difícil, mas importante e muito necessária. E nós temos esse trabalho de apologética, encontros que nós realizamos no final de semana. O pastor Paulo Romero sempre atendeu nossos convites, participando, cooperando nesse trabalho. Quando ele me convidou para estar aqui à noite, fiquei muito contente, uma alegria rever nosso companheiro, o pastor Arico também, que está sempre ali com a gente, aí, de modo que eu vejo que é uma igreja que é madura nesse sentido, um ministério que se preocupa com a palavra de Deus, com as doutrinas da palavra de Deus. E o mundo que nós vivemos hoje é um desafio para o cristão. Se na época, no primeiro século da era cristã, no segundo século, já era um desafio ser cristão, imagine hoje, no século XXI, os desafios ainda são maiores. E o meu tema, meus irmãos, como já foi dito, sobre... Um gigante em todo sentido. Pronto, creio que melhorou, né? Amém? Então, meus irmãos, testemunho de Jeová.
É um assunto que eu tenho trabalhado durante muito tempo, desde que eu me batizei nas águas em 1977, que eu despertou o interesse quando o pastor Nathaniel Rinaldo esteve junto aí, fazendo um trabalho de evangelismo, e ali ele trouxe algumas apostilas de diversos grupos religiosos. E aí eu comecei, no mesmo ano em que eu fui batizado nas águas. E agora a gente está envolvido nesse trabalho, em cooperação com o pastor Paulo Romero, o pastor Nathaniel Rinaldo e outros companheiros que têm essa vocação. E, meus irmãos, o que me chamou a atenção com relação ao testemunho de Jeová é o fato de ela usar muito palavras gregas, não porque na língua grega tal palavra significa isso, na língua hebraica tal palavra significa aquilo, e me despertou curiosidade, e eu falei, eu quero checar isso, eu quero checar essas informações. Foi assim que eu comecei a estudar essas línguas originais e também pesquisar o assunto na área de religião. E o que acontece? O pastor Paulo Romero falou da minha dissertação, foi justamente a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras. Está aqui. E foi esse o tema da minha dissertação. Mas eu quero falar hoje aqui sobre alguns pontos doutrinários que a testemunha de Jeová defende. E o que acontece? Deixa eu pegar aqui o meu texto. Acabou o volume? Não peguei. Só que nós temos a introdução na apostila. O livro Respostas Bíblicas das Testemunhas de Jeová trata de um confronto entre as crenças das Testemunhas de Jeová e os ensinos bíblicos nos pontos sobre a Bíblia, sobre Deus. É claro que a doutrina de Deus aí inclui o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade. E também a questão do homem e o seu destino, um estudo sobre a alma, sobre a salvação e sobre o inferno. E é um trabalho apologético, porque, veja, a cosmovisão cristã envolve o assunto sobre Deus, sobre o homem e sobre o mundo. E as testemunhas de Jeová, como os diversos grupos religiosos heterodoxos, grupos que não aceitam a tradição cristã, que não aceita a interpretação que vem desde a era apostólica até os nossos dias, também tem problema nessa área, sobre Deus, sobre o homem e sobre o mundo. E é um trabalho apologético, está aqui, está na tela, trabalho porque ele é um trabalho sério, é um trabalho, eu não diria um trabalho acadêmico, porque aqui eu apresento a defesa daquilo que as igrejas evangélicas defendem, a doutrina bíblica da Trindade, a doutrina da autoridade das Escrituras Sagradas, a doutrina sobre Jesus Cristo, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina sobre a alma, a doutrina sobre o inferno, sobre a salvação, sobre o céu. São os pontos fundamentais da fé cristã, comum a todos os ramos do cristianismo evangélico. Mas eu não me preocupei em documentar as fontes das crenças da Testemunha de Jeová, porque elas mesmas definem isso. Eu não preciso, é claro, no trabalho acadêmico, na minha dissertação na Universidade Mackenzie, tudo que eu coloquei ali eu apresentava a fonte, obra primária, obra da própria sociedade que eu dirigia. E aí eu justificava. A Testemunha de Jeová nega a doutrina da Trindade, aí eu tinha que colocar a fonte
a literatura da Testemunha de Jeová para mostrar que elas negam a doutrina da Trindade. Mas, na vida prática, não há necessidade porque elas defendem isso. Então, nenhuma Testemunha de Jeová vai dizer que existe a Trindade. Nenhuma Testemunha de Jeová vai defender a divindade de Jesus Cristo. Nenhuma Testemunha de Jeová vai dizer que o Espírito Santo é Deus e que é uma pessoa. Por isso que o livro ele foi preparado, como diz aqui na introdução, com dois motivos básicos. Número um, para ajudar a igreja, os irmãos, a conhecerem melhor, não somente o que as Testemunhas de Jeová acreditam, também os argumentos que elas apresentam e como refutar esses documentos à luz da Bíblia. E no final, uma orientação de como dialogar com as Testemunhas de Jeová. Muito bem. E o segundo objetivo é ganhar essas pessoas para Jesus. É muito difícil uma Testemunha de Jeová se converter, não que seja difícil, é que a estrutura da organização não permite que a Testemunha de Jeová examine uma literatura religiosa. Se uma Testemunha de Jeová lê uma obra cristã, que elas costumam chamar de obras apóstatas, lendo isso aí, não tem chance, ainda que ela chegue diante dos anciãos, se prostra diante dele, olha, eu errei, eu não devia ter feito isso, eu quero continuar, não tem consideração, porque a organização sabe que a Testemunha de Jeová que lê uma obra dessa, sabe da fragilidade, sabe da fraqueza dos argumentos e do erro da estrutura da Testemunha de Jeová. Então, elas são protegidas, são blindadas de forma tal que não dá. Quando de vez em quando uma desobedece e escondida lê uma obra dessa, ela realmente sai de lá, dificilmente continua. Porque, veja, uma organização que tem medo que seus membros recebam um folheto, quer dizer, um folheto só, elas saem de casa em casa, divulgando a sua literatura, oferecendo a revista Sentinela para o povo, mas não pode receber um pedaço de papel, folheto. Aquilo ali é o suficiente para desestabilizar uma Testemunha de Jeová. Então veja que é um problema sério. Aí o que acontece? Eu preparei, deixei no final do livro, um capítulo, mostrando para os irmãos como dialogar com elas de maneira saudável, de maneira, vamos assim dizer, educada, civilizada, que ela não se ofenda, porque o nosso objetivo é ganhá-las para Jesus. Não somente ajudar a igreja, mas também ganhá-las para Jesus. E aqui nós temos a parte histórica. Eu não coloquei muita coisa, porque queremos entrar direto na questão doutrinária. Mas a história da Testemunha de Jeová, a sua origem, começou com um homem que ficou decepcionado com a doutrina do inferno. Ele, quando tinha 16 anos de idade, foi criado num ambiente protestante. E o que acontece? Foi tentar, não sei se evangelizar ou convencer um amigo cético sobre o inferno ardente, e ele perdeu o debate. O incrédulo ganhou o debate com ele, de modo que ele ficou incrédulo também. E quando ele criou a sua religião, o seu movimento, em 1872, dos pontos básicos da sua crença era o inferno e a sepultura. Então seus seguidores usavam dois pontos básicos: era o retorno de Cristo, o iminente retorno de Cristo, e o inferno não existe. Foi por aí que eles começaram. E o que acontece? As doutrinas, as profecias, um recurso para atrair a atenção das pessoas eram os cálculos, que na verdade não foram deles,
Charles Taze Russell, o fundador, ele copiou a estrutura, os cálculos proféticos deles para anunciar o retorno de Cristo para 1914. Toda aquela estrutura não foi dele. Ele aprendeu de um ex-milerista, não sei se podemos chamar de adventista, que com o fracasso de William Miller, diversos grupos adventistas surgiram ali naquela época, e esses líderes de grupos separatistas, de grupos de dissidentes do movimento de William Miller, eles fundaram seus grupos também. E eles se tornaram os pais na fé de Russell, fundador da Testemunha de Jeová, e muitas dessas crenças são ensinadas ainda hoje pelo movimento. Então, Russell, ele, na época, quando ele iniciou, interessante, ele cria na doutrina da Trindade. Ele só veio trabalhar contra a Trindade a partir de 1882. E outras crenças deles divergiam das igrejas protestantes, e a ênfase era essa: inferno e sepultura, e Jesus, a volta de Cristo, a batalha do Armagedon para 1914. E o ano de 1914 chegou, nada aconteceu. 2 anos depois ele morreu. O seu sucessor, que está aí aqui, nós temos aí na tela a sede das Testemunhas de Jeová no Brooklyn, Nova York. Mas no slide seguinte já tem aí a figura do fundador, Charles Taze Russell. Quando ele morreu em 1916, Rutherford, que está no slide seguinte, ele, o que está do lado direito de vocês, ele assumiu a liderança e tinha um objetivo de transformar o fracasso de Russell em uma grande conquista e uma grande vitória. E também transformou aquilo que para Russell era um ponto de chegada, ele transformou num ponto de partida, porque as profecias, se pode chamar de profecia, as predições de Russell, as falsas profecias de Russell, convergiam todas para 1914, quando nada se cumpriu e ele morreu 2 anos depois. O que Russell fez, Rutherford fez, refez os cálculos, e marcou para 1918, depois para 1920, depois em 1925, com o livro, está aqui no texto de vocês, Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, um livro de 130 páginas, e nesse livro dizia que em 1925 os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó e os demais profetas e patriarcas do Antigo Testamento seriam ressuscitados e voltariam à vida de maneira visível, palpável, e seria o início do milênio. E a data chegou, nada aconteceu. Mas ainda não aprendeu a lição. Em 1939, no livro intitulado Salvação, ele proibiu os casais de terem filhos, e dizia também que a Segunda Guerra era a Batalha do Armagedon. No livro Filhos, que ele publicou em 1942, ensinava os casais, os jovens a não se casarem. Proibiu o casamento porque dizia que ali era o fim dos tempos, e depois do Armagedon a terra viria a ser paradisíaca, então eles podiam se casar. E ele morreu em 42. Essas predições não se cumpriram, e depois o seu sucessor, Netanyahu, ele dirigiu a instituição de 1942 a 1977. Também, na sua época, surgiu a profecia de 1970, que seria 75, seria a Batalha do Armagedon, mas na verdade um mentor
dessa profecia, o autor dessa predição, era o vice-presidente dele, que está no slide seguinte. À direita, o Frederic Franz, que era vice-presidente na época, ele é o pai dessa predição que em 1975 seria a batalha do Armagedon. E muita gente creu nessa mensagem, muitos venderam propriedade, outros abandonaram carreira próspera, carreira profissional, os seus estudos, aguardando esse acontecimento. O ano de 75 chegou, nada aconteceu, e ele tentou se justificar, mas mesmo assim, ele morreu em 77, e 77 morreu o Netanyahu, ele assumiu a presidência até 1992, morreu a 99 anos de idade, em 1992, e as suas profecias não se cumpriram, e Milton Rangel assumiu a liderança, e com Milton Rangel mudou a estrutura da organização. Depois dele não existe mais um presidente que represente a organização de maneira como era antes, e agora é o corpo governante que é a autoridade máxima, e tem mais autoridade para o testemunho de Jeová do que o Papa para os católicos romanos. Para o testemunho de Jeová, o corpo governante é o único canal de comunicação entre Jeová e o homem, e eles reconhecem a autoridade do corpo governante, e também o corpo governante arroga para si a mesma autoridade dos profetas e dos apóstolos da Bíblia. E a sua história não ajuda a confirmar essa arrogância deles, essa pretensão do corpo governante, e esses 100 e poucos anos de sua história mostra que se trata de uma organização de falsos profetas, que não tem essa idoneidade que eles pensam possuir. E a própria história depõe contra eles. As falsas profecias é uma prova, e a Bíblia diz no profeta, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18 e os versículos 21 e 22, se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, e nem suceder assim como foi dito, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor deles. Então nós temos a história da Testemunho de Jeová, com a Batalha do Armagedon, marcada para 1914, depois para 1915, o próprio Lúcio mudou a data, e depois para 1918, depois 1920, depois 1925, 1942, 1975, e uma revista Sentinela de 1º de janeiro de 89 dizia que o fim da pregação ia acontecer no século XX. E já estamos no século XXI e a pregação não se findou. Aí fica mais do que claro, à luz da palavra de Deus, que se trata de uma organização de falsos profetas, e que eles não são o canal de comunicação entre Deus e o homem como eles pretendem ser. Muito bem. Depois dessas falsas profecias do tópico 2, temos aqui a questão da Bíblia. Foi justamente esse o tema da minha dissertação, porque nós temos aqui, gostaria de colocar, aqui temos a tradução do Novo Mundo em inglês, mas na próxima, por favor, na próxima, aí tem uma mensagem dizendo, justificando por que a Sociedade Torre de Vigia decidiu produzir uma nova tradução da Bíblia. E ali ele diz que o objetivo foi a necessidade de uma tradução erudita, numa linguagem moderna, mas que essa tradução fosse literal
fidedigna e erudita. E outro problema sério é que as testemunhas de Jeová não acreditam em nenhuma versão da Bíblia. Nessa época, em 1950, no mês de agosto, quando a Sociedade de Torre de Vigia lançou o Novo Testamento, na verdade nem é o Novo Testamento, eles chamam de Escrituras Gregas Cristãs. E eu me lembro, pastor Paulo Romero, na minha qualificação, um membro da banca, o doutor João Batista Borges Pereira, quando ele ouviu a minha apresentação, ele falou: olha, não pode nem chamar isso de Bíblia. Então, não chame isso de Bíblia no seu trabalho, porque na qualificação os membros da banca costumam orientar como o trabalho deve ser conduzido, deve ser feito. E eu falei: e agora? Como que eu vou chamar a tradução do Novo Mundo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Então foi fácil, porque as testemunhas de Jeová chamam o Antigo Testamento de Escrituras Hebraicas, e elas chamam o Novo Testamento de Escrituras Gregas Cristãs. E no meu livro eu coloco até em itálico, porque é um título de um livro que não considero como o Novo Testamento e nem a primeira parte como o Antigo Testamento, porque a falsificação é demais. E o propósito, o objetivo, não é nada do que ele diz aí, porque no texto eu mostro que o texto não é literal. Há muitas paráfrases e inúmeras paráfrases bem necessárias. Simplesmente, por exemplo, nunca você encontra na tradução do Novo Mundo a expressão, por exemplo, está em Cristo, está no Senhor, ou em Cristo, em Jesus, porque aí ele sabe que Jesus não é simplesmente um homem, ele é Deus. Cristo está em nós. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós. Então veja que Jesus, quando pronunciou essas palavras, ele tinha consciência da sua deidade absoluta. E essas expressões, segundo Bruce Madison, há 76 expressões no Novo Testamento desse tipo: em Cristo, em Jesus, nele, em Jesus. E a tradução do Novo Mundo, sabe qual é o que ela faz? Em união com Ele. Não fala em Cristo, fala em união com Ele. Isso aí é uma falsificação grosseira. O texto grego não permite. Isso aí é uma coisa, é uma crença peculiar da organização que foi introduzida no texto para fundamentar, para tornar, vamos assim dizer, bíblica a sua doutrina. Foi simplesmente isso. A inserção, o objetivo da tradução do Novo Mundo foi a inserção de suas crenças e práticas do texto bíblico. Foi para isso. Gênesis capítulo 1, versículo 2: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E na tradução do Novo Mundo diz: e a força ativa de Deus se movia sobre a face das águas. Então veja que aí o que acontece? As testemunhas de Jeová agora, ele não precisa mais falsificar, porque já está no texto. Imagina uma pessoa que nunca leu uma Bíblia. Uma testemunha de Jeová chega, bate a sua porta e oferece um exemplar da tradução do Novo Mundo. A pessoa abre na primeira página, aí lê: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra sem forma e vazia, e a força ativa de Deus. Olha, irmãos, isso aí vai entrar na mente, na alma, no coração dessa pessoa, que o Espírito Santo tem uma força ativa. E você vai estudar com a testemunha de Jeová, vai aprender ainda que é uma força ativa e impessoal. Aí você percebe o objetivo da organização em produzir a tradução do Novo Mundo. Então não é um texto literal, é um texto com inúmeras paráfrases, palavras entre colchetes, para adaptar a sua doutrina. Em outras palavras, quando se coloca um colchete, por exemplo, em Colossenses,
no capítulo 1 e o versículo 16, que o apóstolo Paulo fala claramente da divindade de Jesus, ele diz o seguinte, capítulo 1 de Colossenses e o versículo 16, lemos o seguinte: porque nele, isso é em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E na tradução do Novo Mundo, em vez de colocar que todas as coisas foram feitas por ele, eles colocam todas as outras coisas, coloca entre outras entre colchetes. E isso é adulterar a palavra de Deus, introduzir no texto algo que não está no texto grego. E outros exemplos poderíamos citar. E João 1:1, que podemos ver no próximo slide, que traduziu, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. Interessante, antes de retomar esse versículo aqui, temos um problema sério, que no texto, se a gente voltar antes, ele está aí para que todos possam ver, eles dizem que uma das qualidades, ou grandeza, sei lá, da tradução do Novo Mundo, isto da visão da testemunha de Jeová, é que restaurou ou resgatou o nome divino 237 vezes. Então veja a expressão que ele diz, que restaurou o nome divino Jeová 237 vezes. Muito bem. Em primeiro lugar, isso não se chama restauração, porque o tetragrama não aparece nenhuma vez sequer em nenhum dos manuscritos gregos. São mais de 5.500 manuscritos gregos, se incluirmos papiros, lecionários, manuscritos cursivos, manuscritos unciais, tanto completos como incompletos, como fragmentos. São mais de 5.500 manuscritos gregos produzidos desde o início da era cristã até o advento da imprensa. E nenhum deles sequer emprega o tetragrama. O que é o tetragrama? São as 4 consoantes hebraicas do nome divino. Y, transliterando, passando para o caractere latino, seria o YHWH. Tetragrama, quer dizer, 4 letras, são as 4 consoantes do nome divino. Não aparece nem uma vez sequer em nenhum dos manuscritos. Portanto, a palavra ali está mal colocada. Restaurando não foi restauração. Isso se chama adultério, foi a inserção. Eles introduziram no Novo Testamento 237 vezes o nome Jeová, que na verdade nem é Jeová, seria Yahvé. Então Jeová é um nome híbrido que surgiu na Idade Média e que na verdade é Yahvé. E nesse livro aqui, na minha dissertação, eu coloco a lista das 237 passagens do Novo Testamento onde está Jeová, e no Novo Testamento grego está Kyrios, quer dizer Senhor. O apóstolo Paulo, ele quando citava o Antigo Testamento e no texto hebraico está o tetragrama, um exemplo, Joel 2:32, onde lemos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você for lá em Joel, no capítulo 2, do versículo 32, lá está o tetragrama. E na versão Almeida corrigida, edição de 95, onde está o tetragrama, vem com o nome, com todas as letras maiúsculas.
Cada vez que você lê no Antigo Testamento, da versão Almeida Corrigida, o nome Senhor, com todas as letras em caixa alta, letras maiúsculas, ele está dizendo que no texto do hebraico, ali está o tetragrama. E se aparece Senhor só com o S maiúsculo, aí é Adonai. Como Isaías, por exemplo, 6, versículo 1, que diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Ali está, nessa versão Almeida Corrigida, Senhor, só o S maiúsculo. Por quê? Porque no texto hebraico está Adonai. Mas onde você encontrar com todas as letras maiúsculas, é o tetragrama. Senhor dos Exércitos, você vai encontrar muitas vezes maiúsculas, todas as letras maiúsculas, temos ali o tetragrama. Muito bem. Então Paulo, ao citar, citou várias vezes, mas o que eu lembrei agora, Joel 2,32, ele cita em Romanos 10, versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele usa Kyrios. Então nenhum escritor do Novo Testamento empregou o tetragrama no Novo Testamento. Ele fala que restaurou, mas restaurou o quê? O que eles restauraram? Eles falsificaram, essa que é a palavra adequada. Eles falsificaram o texto do Novo Testamento ao introduzir 237 vezes o nome de Jeová, visto que não aparece nenhuma vez sequer no Novo Testamento. Isso é restauração? Não, meus irmãos. Isso é falsificação. Agora, retornando ao texto de João 1, versículo 1. Veja, quando o Novo Testamento dele, as Escrituras Gregas Cristãs, seria o nome mais apropriado, foi lançado em agosto de 1950, eles, o grupo, o corpo governante, os teólogos da organização, já tinham usado cerca de 70 traduções, 70 versões diferentes da Bíblia, mas de maneira eclética, sabe? Ele pega um versículo, aí tem uma palavra ali que não interessa para a organização, aí consulta uma versão coreana, aí acha ali uma palavra que vai se adequar. Então aquela palavra é escolhida, é eleita, e em todas as publicações, em todas as línguas, ele vai dizer: olha, na versão coreana, essa palavra significa isso, então está de acordo com o que nós pregamos. Aí ele pega outra palavra, aí procura uma versão, digamos, em africana, lá da África do Sul. Ali vai estar uma palavra, não está preocupado com o que diz o texto na língua original. Então essa seleção, esse emprego dessas versões de maneira eclética, eles fizeram isso com 70 traduções da Bíblia até 1950. Por quê? Porque nem o texto hebraico do Antigo Testamento, nem o texto grego do Novo Testamento e nem uma versão da Terra eram suficientes para fundamentar as suas crenças. Por isso eles tinham que fazer essa escolha, essa seleção eclética. Por essa razão eles publicaram a tradução do Novo Mundo. E outra coisa, a doutrina da divindade de Cristo, na tradução do Novo Mundo, onde mostra o texto que Jesus é o Deus verdadeiro, ele deu um jeito de modificar. E João 1 ficou muito gritante, isso aí foi uma aberração. Agora, na verdade, não deixa de ser um tiro no pé também. Por quê? Porque o texto grego, a segunda cláusula, a primeira diz assim: no princípio é do verbo. Primeira cláusula. Segunda cláusula: e o verbo estava com Deus. E a terceira cláusula: e o verbo era Deus. Muito bem. Só que as testemunhas de Jeová, elas costumam perguntar: já fizeram isso comigo? Existe uma trindade? Aí você responde: sim, existe uma trindade.
Muito bem. Se existe uma trindade, e o texto de João 1, versículo 1, diz que o Verbo estava com Deus, e depois diz que o Verbo era Deus. Ora, se Deus é uma trindade, logo o Verbo seria a quarta pessoa. Então, e isso aí confunde muita gente. Então você pensa, bom, se Deus é trino, se o Verbo estava com Deus, se Deus é trino e o Verbo estava com Deus que é trino, então esse Verbo seria a quarta pessoa. Mas acontece que o nome Deus na Bíblia, ele é uma polissemia, ou que é um nome com vários significados. E você encontra na Bíblia o nome Deus aplicado ao Pai com exclusividade. Filipenses 2:11, por exemplo. Para a glória de Deus Pai. Aí você sabe que Deus aí se refere a Deus Pai. Quando você lê em Atos capítulo 5 de Ananias e Safira, quando Pedro diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo, no versículo 3, depois no versículo 4, fala: não mentiste aos homens, mas a Deus. Está dizendo que Deus, o Espírito Santo é Deus, e Deus ali é uma referência ao Espírito Santo. Muito bem. E quando a gente lê que o Verbo era Deus, então Deus aí se refere ao Filho. E também você encontra o nome Deus com referência à Trindade. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor. Aí você encontra o nome Deus aplicando-se à Trindade. Muito bem. E o que acontece? Só que no Novo Testamento, o nome Deus, quando se refere ao Pai, ele vem acompanhado de um artigo, e isso eu explico no Respostas Bíblicas das Testemunhas de Jeová. Quando o nome Deus vem acompanhado de artigo, se refere ao Pai. Ou quando vem acompanhado de um qualificativo. Então, se o nome Deus, se não vem com um artigo, e se não vem com um qualificativo, aí pode ser a Trindade, pode ser o Filho, pode ser o Espírito Santo. Mas se vem com artigo ou com qualificativo, se refere ao Pai. E o que acontece é que João 1, a segunda cláusula, no texto grego, aparece o artigo. E aí eles traduziram, por isso que eu falei que foi um tiro no pé, para querer mostrar que a sua tradução é superior às demais traduções. Aí eles traduziram: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. Esse artigo aí era necessário. Bem, mas a língua grega aparece, escreve convocado, tudo bem. Aí está mostrando que o Pai ali, que Deus ali é o Pai, que está acompanhado de artigo. Então isso já cala a boca das testemunhas de Jeová com relação a esse ponto. Muito bem. Agora, outra questão da tradução do Novo Mundo. Pontos básicos, não vai dar tempo temos só uma hora para tratar de um assunto tão vasto. Eu me lembro que realizamos lá em Jundiaí, acho que em 91, 92, um seminário sobre o testemunho de Jeová, das 7 às 10 da noite, de segunda a sexta, durante todo o mês de julho, mês de férias. O pastor Paulo Roberto foi Pedro lá, o pastor Nathanael Rinaldo, o pastor Joaquim, lembra? Um mês inteiro, veja, 3 horas por noite, de segunda a sexta, e o assunto não se esgotou. Então aqui eu estou falando aqui dos pontos básicos para que os irmãos vejam a complexidade do assunto. Muito bem. Problemas da tradução do Novo Mundo. Falsifica. Para começar, não é uma tradução literal. Falsifica o texto com glosas, com colchetes, introduzindo palavras que não constam no texto. Interpolações. É um texto cheio de interpolações. E outro problema: o Espírito Santo é grafado com
as primeiras letras minúsculas, Espírito Santo com E minúsculo e S minúsculo. E o que acontece? A inserção do nome Jeová 237 vezes no Novo Testamento. E a substituição de Adonai ou Elohim por Jeová 134 vezes no Antigo Testamento. Então, lá na tradução do Novo Mundo, o nome Jeová 134 vezes a mais, o que não existe no texto, na língua original, no texto hebraico. Então aparece 134 vezes que lá está ou Elohim, que é Deus, ou Adonai, que é Senhor, lá está Jeová. É um texto falsificado, é um texto mutilado, para justificar, fundamentar suas crenças. Agora, com relação à Trindade, veja que coloquei aqui na página sobre a Trindade, página 64, veja o argumento da Testemunha de Jeová, quando ela diz na sua brochura, uma literatura em forma de revista, só que não é revista porque não é um periódico, mas tem o mesmo formato da revista Sentinela, tem 32 páginas como a revista Sentinela, e tem por título Deve-se Crer na Trindade. E nessa literatura é o que ela diz, que apresenta, está aqui, eu coloquei até a gravura, de 3 divindades pagãs, e querem dizer com isso que a Trindade é uma doutrina pagã. Então eles vão ao panteão grego, ao panteão hindu, ao panteão egípcio, ao panteão babilônico, sei lá qual for, selecionam ali 3 divindades, colocam lado a lado e dizem: olha aí, isso aí é a Trindade, viu que a Trindade é uma doutrina pagã? Isso é um trabalho que as Testemunhas de Jeová aprendem logo no início da sua caminhada na organização, para confundir as pessoas, para dizer que a Trindade é uma doutrina pagã. Segundo lugar, fala que a palavra Trindade não aparece nas Escrituras. Se não aparece nas Escrituras, logo não pode ser bíblica. E também diz que o Concílio de Nicéia tratou da divindade de Jesus e nada falou a respeito do Espírito Santo. Se existisse uma Trindade, o assunto sobre o Espírito Santo seria tratado. Mas veja a falácia desse argumento. Primeiro, Trindade não é a mesma coisa que tríade. Tríade são 3 deuses. Trindade não é triteísmo. A definição da Trindade é a união de 3 pessoas distintas em uma só divindade, sendo iguais em poder, glória e majestade. E aqui no capítulo 4, que eu trato da Trindade, eu explico o problema com o termo pessoa da Trindade, porque a confusão muitas vezes está nessa expressão pessoa. Se o Espírito Santo é a primeira pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade, Jesus é a segunda pessoa, o Pai é a primeira, e a pessoa interpreta a pessoa como um corpo humano, como um ser humano. E aí ele vai bater, ele vai ter dificuldade. E desde o início da era cristã, os debates sobre a cristologia na época de Arion, eles já tinham esse cuidado com o termo para expressar aquilo que hoje chamamos de pessoa da Trindade. E o que acontece é um só Deus em 3 pessoas, e não 3 deuses. Logo, aquele argumento, aqueles deuses que eles colocam lado a lado, é uma falácia. Segundo lugar, a palavra não existe na Bíblia porque é um termo técnico que foi criado depois.
Mas a Trindade está presente desde o Antigo Testamento até o Novo, desde o Gênesis até o Apocalipse. O primeiro versículo da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. O nome Deus, Elohim, é um nome plural. O verbo, o estado singular, tanto na língua hebraica como nas nossas versões. Aí, é claro que o termo em si não é conclusivo, mas é uma porta aberta para a doutrina da Trindade. O monoteísmo do Antigo Testamento é um monoteísmo que permite, sim, a existência de mais de uma pessoa na divindade. E isso nós encontramos em todo o Antigo Testamento. Encontramos quando Deus criou o homem. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem, mais de uma pessoa. Gênesis 3:22. E disse Deus: eis que o homem é como um de nós, mais de uma pessoa. Gênesis 11:7. E disse Deus: ei, adeçamos e confundamos ali a língua, para que não entenda um a língua do outro. Novamente, adeçamos e confundamos, mais de uma pessoa na divindade. E outras inúmeras passagens do Antigo Testamento. É diferente do Alcorão. O Alcorão dos muçulmanos ali fechou. Ali o Alá dos muçulmanos é uma mônada estéril, ali não tem como introduzir. E eles até interpretam de maneira errônea. Chama a Trindade, diz que a Trindade são 3 deuses constituídos de Pai, Filho e Maria. A Trindade do Alcorão é isso. Há 2 passagens no Alcorão onde diz que a Trindade dos cristãos são 3 deuses. Não chama de Pai, chama de Alá, Jesus e Maria. Então daí você vê o absurdo dessa doutrina dos muçulmanos. E as testemunhas de Jeová, para criticar essa doutrina, uma hora confunde com os unicistas, outra hora confunde com o trinteísmo, mas para ela não tem importância. O que elas querem é confundir os crentes e pregar a sua doutrina. E o terceiro ponto, e ainda sobre a Trindade, há inúmeros termos técnicos na Bíblia, na teologia, que não estão presentes na Bíblia. E qual o problema? A palavra onisciência você não vai achar na Bíblia. A palavra onipresença não vai achar na Bíblia. São termos técnicos criados posteriormente para explicar aspectos teológicos, simplesmente isso. Salão do Reino também você não encontra nas Escrituras. E agora? Então é o momento que eu apresento esse tipo de mais Trindade, não existe na Bíblia. Segundo a escola teocrática também não existe na Bíblia. E vocês têm a escola teocrática, e aí? Como se explica? E o argumento de que o Espírito Santo não foi tratado no Concílio de Nicéia, é isso, irmãos, é uma pobreza franciscana, porque o assunto era Jesus, não é? Nem era a Trindade e nem era o Espírito Santo. O assunto era sobre a controvérsia entre Ário e Alexandre, em Alexandria. E toda a discussão girava em torno de Jesus Cristo, do Logos, o Verbo. E depois que o assunto foi tratado, aí sim, os pais capadócios, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, Basílio de Cesareia, são chamados os pais capadócios. Eles se dedicaram à pesquisa sobre o Espírito Santo. E Gregório de Nazianzo, eu até cito aqui o texto dele, e ele explica por que o Espírito Santo não foi tratado em Nicéia. Ele diz que primeiro tinha que ficar clara a doutrina do Pai. Uma vez compreendida a teologia sobre o Deus Pai, aí veio a necessidade de se conhecer a teologia, a doutrina do Filho, o Logos. E só depois de compreendida a doutrina cristológica, chegou a vez da doutrina do Espírito Santo. E Atanásio diz, olha, se Paulo diz em Coríntios que o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus, é porque Ele é Deus. E é claro que o texto não podia ser mais claro do que é. Olha, se 1 Coríntios 2, versículos 10 a seguir, diz que o Espírito
penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. E Paulo ainda compara que o homem, ninguém conhece o homem melhor do que o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, o Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus, porque Ele é Deus. E Atanásio ainda acrescentou dizendo: ora, se o Espírito Santo é igualado ao Pai e ao Filho na fórmula batismal, porque Ele é igual ao Pai, Ele é igual ao Filho, logo Ele é Deus. Quando Jesus disse: ide por todas as nações, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, porque Ele é Deus. Aí o resultado do trabalho dos pais capadócios enfrentou Eustáquio, que era o líder de um grupo, até está aqui também a história dele, que houve um movimento, irmão, assim como a doutrina de Ario era contra a doutrina histórica da divindade de Jesus, a doutrina de Eustáquio também era contra a doutrina histórica do Espírito Santo. E a doutrina elaborada pelos pais capadócios foi aprovada depois no Concílio da Calcedônia, e diz que o Espírito Santo é igual ao Pai, é igual ao Filho, portanto deve ser também adorado. E o credo de Atanásio só se tornou conhecido posteriormente, mas a igreja até então já conhecia esse ensino. Agora, Tertuliano, início do terceiro século, e Atanásio, quase 200 anos depois, ambos apresentaram um argumento interessante. Ora, se as igrejas da Ásia, ou alguém citou Esmirna, citou Antioquia e outras cidades que foram fundadas pelos apóstolos ou por alguém ligado a eles, e essas igrejas adoravam a Jesus, quem é essa gente para dizer que Jesus não é Deus, que Jesus não deve ser adorado? Estão dizendo com isso que os apóstolos então erraram? Estão dizendo que os primeiros líderes da igreja erraram? É um argumento interessante. E as testemunhas de Jeová não são honestas e sinceras quando diz nessa brochura que a doutrina da divindade de Jesus era uma doutrina emergente. Quando vem na página 12, na página 10, não me recordo agora, essa brochura diz que a doutrina da divindade de Cristo era uma doutrina emergente. Não era doutrina emergente. A doutrina emergente era a doutrina de Ario. E houve reação porque o povo não aceitava, só os partidários de Ario. Muito bem, a Trindade, irmãos, outra coisa, as três pessoas são iguais. Quando nós falamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não estamos com isso dizendo que ela é a terceira numa hierarquia. Não. Falamos isso porque em Mateus capítulo 28, versículo 19, fala em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas na 1 Coríntios, capítulo 11, aliás, capítulo 12, ele também faz menção da Trindade. Veja que o Espírito Santo já aparece em primeiro lugar, mostrando que entre essas pessoas, como diz o credo de Atanásio, não há primeiro nem último, são iguais. Ora, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito aqui aparece em primeiro lugar. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, o Senhor Jesus aparece em segundo lugar, como em Mateus 28, 19. E depois, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, que no texto Deus está com um artigo, logo é o Deus Pai. É o mesmo Deus que opera tudo em todos. Muito bem. Agora, na segunda epístola aos Coríntios, 13 e 13, nós lemos a chamada bênção apostólica. Aí já começa com o Filho
diz o seguinte, 13 e 13: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, está com um artigo também no texto grego, é o Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Então veja que realmente não há nem primeiro nem último nessa trindade, são os três iguais em poder, glória e majestade. Uma vez aparece em primeiro lugar o Pai, na outra aparece em terceiro, na outra aparece em segundo, mostrando que essas três pessoas são iguais. Em Efésios 4, aqui mostra, aqui sim uma resposta aos unicistas. Há um só corpo e um só Espírito. Então é um só Espírito, como diz o credo de Atanásio, há um só Espírito Santo e não três Espíritos Santos, né? Há um só Senhor, é o Senhor Jesus Cristo, e há um só Deus e Pai, que aqui vem com o qualificativo por Deus e Pai, que é o Deus Pai. Então nós temos aqui a doutrina da Trindade nessas quatro passagens clássicas que tratam da Trindade, e claro que a Trindade está em todas as Escrituras Sagradas. Muito bem, agora, meus irmãos, sei que a hora já manda. Olha, já fiz uma hora. Muito bem, mas para concluir sobre a Trindade, sobre a divindade de Jesus, sobre o Espírito Santo, a recomendação que eu apresento no livro Respostas Bíblicas às Testemunhas de Jeová. Em primeiro lugar, não pense que num só encontro e num só diálogo você vai ganhar uma testemunha de Jeová para Jesus, porque ela foi submetida a uma lavagem cerebral, e isso levou muito tempo. O programa de ensino da testemunha de Jeová é muito bem elaborado, muito bem feito, e ninguém no mundo tornou-se testemunha de Jeová simplesmente pela leitura da Bíblia. Todas as testemunhas de Jeová foram submetidas a um programa rigoroso, e elas saem de lá dizendo que Jesus voltou em 1914, que o inferno não existe, e que é pecado a transfusão de sangue. São coisas que nenhuma criatura na Terra chega à conclusão dessa simplesmente pela leitura da Bíblia. Então elas foram submetidas a uma lavagem cerebral. Agora, para trazer essas pessoas para Jesus, primeira coisa, precisa haver um relacionamento de confiança e de respeito. Se é um colega de trabalho, colega de escola, um vizinho, então deve haver um bom relacionamento para que haja esse diálogo saudável. Em segundo lugar, usar sempre a tradução Novo Mundo, porque elas não acreditam em nenhuma tradução da Bíblia. Elas costumam mandar com as versões de Almeida, tanto atualizada como corrigida, às vezes a versão do Pastoral, a Católica, a Bíblia de Jerusalém, mas isso porque há ali alguns versículos que elas se interessam, porque elas usam de maneira eclética. Aí tem mais versões da Bíblia, como falei no início, não que elas acreditem. Por exemplo, a Almeida corrigida, qual o versículo predileto delas? É o Salmo 83 e o versículo 17, né? 18. Para que saiba em toda a terra, não é isso? Está aqui, ó. Então, elas andam com a Almeida corrigida, não que porque ela acredita na versão de Almeida, mas porque no Salmo 83, versículo 18, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra. Esse versículo fala, por que o pastor não ensina isso? E começa a confundir o crente que não tem esse preparo, e com isso ela dá uma vantagem. Assim elas usam as outras versões, porque há alguns versículos marcados até, quando estão marcados de Bíblia, com grifo o texto, porque são os pontos que elas acreditam. Assim, quando você for falar uma verdade
bíblica para Testemunho de Jeová, pegue na própria tradução do Novo Mundo. Porque aí uma saiu da casa de um irmão tão atordoado que até passou o sinal vermelho e bateu no carro. Por quê? Aleluia! Porque, veja, vamos ver aqui na frente. Veja só. Veja isso aí, ó. As ilustrações e gravuras das Testemunhas de Jeová sobre Jesus, a crucificação de Jesus, que a tradução do Novo Mundo falsificou, porque em 1930 a Sociedade de Vigia mudou, dizendo que Jesus não morreu numa cruz, mas numa estaca. E assim ele apresentou a imagem de Jesus com os braços levantados e com um só cravo nas mãos. Só cravo nas mãos. E isso aparece em todas as publicações de Testemunho de Jeová. Se você manda não ler. Agora sim, podemos voltar e pegar o texto aqui da tradução do Novo Mundo de João, Evangelho de João, no capítulo que trata da aparição de Jesus capítulo 20, e o versículo 20, não é o 22, é o versículo desse aqui, 25. Consequentemente, os outros discípulos diziam-lhe: temos visto o Senhor. Mas ele, isto é, Tomé, lhe disse: a menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos, e ponha o meu dedo no sinal dos pregos, e ponha a minha mão no seu lado, certamente não acreditarei. Então veja, 2 pregos. Aí você mostra para o Testemunho de Jeová aquela gravura. Quantos pregos tem aqui? Ah, vai ter um só. Não, olha aí, quantos pregos tem aí? Isso aí deixa o Testemunho de Jeová perturbado. Vai ter que ser na Bíblia dela, porque para ela a única versão correta no céu e na terra é a tradução do Novo Mundo. Justamente é a mais falsificada, mas é a versão que elas acreditam. O outro exemplo, para encerrar, está aqui no Salmo 110. Todas as Testemunhas de Jeová gostam desse salmo, conhecem esse salmo? Sim. Eu estava assistindo Jeová na comissão justificativa, dizendo como ele queria ser mais Jeová. Esse mesmo texto eu mostrei para eles, e citei para eles, perguntando antes para eles: aonde está a acusação? A Bíblia diz em Mateus 27:37, colocar a acusação sobre a sua cabeça. Sim. Li o texto, colocar a acusação sobre a sua cabeça. Aí eu perguntei: onde está a acusação? Ela deve estar sobre as mãos, né? E não sobre a cabeça. Exatamente. Então veja, Salmo 110: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te a minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Veja só. Aí, Salmo 110. Mas na tradução do Novo Mundo, porque no texto hebraico está o tetragrama, seria assim: disse Javé ao meu Senhor, porque está o tetragrama e depois Adonai. Aí veja como eles traduziram. Salmo 110, versículo 1. A pronunciação de Jeová a meu Senhor é: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Muito bem. Então, disse Jeová a meu Senhor: assenta-te à minha direita. Muito bem. Se eu estou sentado aqui, e se tem alguém aqui à minha direita, logo eu estou na esquerda, correto? Muito bem. Aí o que acontece? No versículo 5, que no texto hebraico está Adonai, mas eles falsificaram e substituíram Adonai por Jeová. Aí foi um tiro no pé, porque agora como ficou o texto? O próprio Jeová à tua direita. Aí você manda testemunha de Jeová de isso, na Bíblia dela, né? Escuta, mas se Jesus está sentado à direita de Jeová, então quem está à esquerda de Jeová? Aí você está dizendo que Jesus é Jeová.
E aí ela não tem o que dizer porque está na tradução do Novo Mundo. Existe mais exemplos, mas só isso para que vocês não vejam. É bom vocês, as pessoas, é claro, pessoas que têm vocação, trabalham no ramo da apologética e trabalham na evangelização da Testemunha de Jeová, porque a pessoa, para dialogar com ela, é preciso conhecer, porque senão não vai obter êxito. É claro, em primeiro lugar, oração, intercessão, palavra de Deus, poder da palavra de Deus, mas você precisa ter um conhecimento suficiente para um diálogo com elas. E aqui está, meus irmãos. E procure essa amizade trabalhando na evangelização. Você pode trazer testemunho de Jeová para Jesus. Eu ia trazer hoje um casal, não veio porque a filha ficou doente. Ele era ancião da Testemunha de Jeová em Recife. E tivemos um contato de mais de 6 meses por carta. Leu um dos meus livros, ele me escreveu, e achava que nem ia receber resposta, seria uma resposta muito truculenta, mas deu uma resposta pastoral, e ele escreveu de novo, e assim estabelecemos esse contato. E hoje, meus irmãos, está conosco, fez o curso do IMAP está indo para a missão, para a missionária. Ele era ancião da Testemunha de Jeová. A sua esposa nasceu, como nasceu, sua mãe já era Testemunha de Jeová. Foi criada no Salão do Reino. Eu não digo que nasceu no Salão do Reino porque o Salão do Reino não é maternidade, mas foi criada no Salão do Reino. Muito bem. E hoje estão servindo assim, mas levou tempo. Aí tem que ser devagar, né? Com perseverança. Manter a amizade. Discorde da ideia, olha, tá bom. Você pode manter a amizade, mas sempre deixando muito claro, você não concorda com aquilo que ela prega, com aquilo que ela pensa sobre a palavra de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, lamento, tenho que parar por aqui, mas temos que seguir o horário, mas que Deus abençoe a cada um ricamente, em nome de Jesus.